No livro O Caminho da Servidão, o clássico de Friedrich Hayek é uma excelente obra que explica como qualquer tipo de coletivismo invariavelmente levará a uma tirania que escravizará toda a população do país que esteja submetido a tal ideologia. No passado, essa realidade se concretizou sob vários aspectos diferentes, todos tendo como seu cerne o citado coletivismo, sendo que o comunismo foi o mais marcante desses exemplos por ser o mais disseminado e também o mais catastrófico. Se os efeitos de tais ideologias são tão nefastos, era de se esperar que elas fossem imediatamente rechaçadas por qualquer pessoa que possua um mínimo de decência e de bom senso. Infelizmente, não é isso que temos visto. E a explicação para esse fenômeno é muito simples. Ideias ruins, frequentemente, são requentadas, sendo reapresentadas à sociedade sob uma nova roupagem. A propósito, você já me segue aqui no meu canal? Se ainda não me segue e se curte o trabalho que eu realizo aqui na plataforma, então clique aí embaixo em se inscrever e aproveite e deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, porque isso ajuda o meu canal a crescer e a ser recomendado para mais pessoas que curtem esse tipo de assunto. Me siga também nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Twitter e Instagram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. E se você quiser me ajudar financeiramente, você pode se tornar membro do meu canal. Basta clicar no botão Seja Membro aí embaixo e conferir os valores e os benefícios de participar do clube de membros aqui do YouTube. E na descrição deste vídeo você poderá conferir também outras formas de colaborar com o meu canal. O título deste vídeo, naturalmente, é uma referência ao livro do Hayek que eu citei anteriormente e que eu recomendo. É uma leitura que vale muito a pena. Parafraseando o título dado à obra pelo vencedor do Nobel de Economia, eu hoje quero falar da curiosa bifurcação em que se transformou a esquerda ocidental, uma divisão em duas frentes que nasceu justamente com a queda do Muro de Berlim, quando o socialismo clássico se mostrou inviável para o mundo todo, chocando aqueles incautos que ainda acreditavam que a União Soviética estava indo muito bem, obrigado. Por um lado, a esquerda continua seguindo o ideal marxista, o comunismo raiz, da foice e do martelo, aquela coisa mais PCO, a questão da luta de classes, do proletariado contra a burguesia e toda essa baboseira que a gente conhece bem. Porém, e seguindo por outro caminho, parte da esquerda se distanciou desse discurso raiz mais inflamado e passou a adotar outro tipo de discurso, não voltado a questões econômicas, como capital e meios de produção, mas sim voltado para questões sociais, como direito de minorias, liberdade de escolha em diversos temas, direitos coletivos e, mais recentemente, direitos ambientais. Pois bem, temos aí os dois caminhos que a esquerda hoje trilha. Por um lado, o comunismo como ele sempre foi. Por outro lado, uma versão soft do socialismo, pintado como uma ideologia paz e amor que só visa o bem das pessoas. É claro que, como o título deste meu vídeo sugere, ambos os caminhos terminarão por chegar no mesmo lugar, na escravidão coletivista prenunciada por Hayek. Ambas as vertentes de esquerda não apenas nasceram da mesma fonte, elas se encontrarão no mesmo pote de ouro de tolo ao fim do estranho arco-íris que mistura as várias cores do progressismo com o vermelho da foice e do martelo, que nos lembra o sangue das 100 milhões de vítimas do comunismo. Não existe uma nova esquerda, não existe um socialismo do século XXI. Existe apenas um engodo, um engano, uma propaganda bonitinha que tem por único objetivo conquistar mentes e corações de uma geração nova e deslumbrada, ingênua o suficiente para cair no canto da sereia coletivista. Naturalmente, essa divisão do ideal esquerdista em duas frentes, que a princípio parecem inconciliáveis, não nasceu da noite para o dia. À medida em que o comunismo era implantado em diversas partes do mundo e, é claro, fracassava miseravelmente, os diversos entes de esquerda começaram a perceber a necessidade de adaptar o seu discurso a novas realidades, ora abordando temas mais novos e mais urgentes, ora se afastando das originais ideias socialistas, que começaram a ser repudiadas por muita gente, haja vista a quantidade de atrocidades que governos comunistas cometiam mundo afora. Pode-se rastrear o início desse movimento nas ideias gramscianas de hegemonia cultural, ou seja, o domínio que determinado grupo de pessoas exercia sobre o discurso predominante em uma sociedade. A evolução desse objetivo inicial é o que hoje nós chamamos de marxismo cultural, uma cooptação realizada por entes de esquerda de diversos meios de comunicação, centros acadêmicos, agremiações religiosas, partidos políticos, dentre outros, que visa substituir as ideias até então predominantes na sociedade por um discurso legitimamente socialista, ora disfarçado de combate à pobreza,
ora disfarçado de abertura de oportunidades, ora disfarçado de necessária evolução social. É assim que, décadas depois da primeira revolução comunista vitoriosa, a esquerda mundial se tornou também vitoriosa em outras frentes, e não por meio de armas e de violência, mas sim por meio de ideias regularmente veiculadas de diversas formas, com paciência, com método, com um obscuro objetivo em mente, o de dominar o discurso mainstream, normalizando o ideário coletivista e relativizando os direitos individuais, que não muito tempo antes eram tidos como sagrados por todos. Na prática, o caminho progressista se tornou muito mais viável e duradouro, especialmente a nível global, do que a tentativa revolucionária antes tentada. Não tenha dúvidas, porém, trata-se do mesmo socialismo de sempre, aquela ideia coletivista que deu origem às mais terríveis ideologias políticas da história segue firme e forte, porque ela se alimenta daquele sentimento nocivo que habita o coração do homem, a inveja, o imoral desejo de possuir o que o outro possui, de usufruir do luxo que o outro usufrui, de obter sem qualquer tipo de esforço o que o outro obteve com o suor do seu trabalho. Enquanto esse sentimento estiver no coração do homem, então o socialismo se manterá, ainda que apenas como ideologia. A inveja é o motor do coletivismo, pois quando alguém diz para o bem de todos, ele na verdade está dizendo para o meu benefício. O comunismo revolucionário persiste em poucas partes do mundo, naqueles anacrônicos pedaços de chão que ainda sofrem com governos absurdamente autoritários, tais como a Coreia do Norte e Cuba. Aliás, olhe para esses países e perceba como o comunismo invariavelmente descamba para a escravidão de todo um povo. A população que lá vive se encontra na extrema pobreza, numa situação de legítima escravidão, sem poder sair daquele país com segurança, sem poder sequer prosperar em sua própria pátria. Nas outras partes do mundo, porém, o socialismo se reinventou na esquerda soft progressista, preocupada com os direitos dos GLS, dos negros, dos indígenas, das mulheres, dos gordos, bem como com questões ambientais e com a linguagem neutra e com uma série de outros temas que, se você pensar direitinho, abarcam quase tudo nessa vida. Uma vez que o discurso socialista de revolução armada do proletariado soa caricato para a maior parte das pessoas, vide a reação padrão às divertidíssimas propagandas do já citado PCO, restou à esquerda trocar o disco, mudar o discurso e passar a adotar um tom menos belicoso e mais paz e amor. Uma coisa, agora sim, mais alinhado com o PSOL que nós hoje conhecemos. E eu já ia me esquecendo, eu também estou no Telegram. Você pode me seguir por lá também clicando no link que está na descrição deste vídeo. Voltando ao meu raciocínio, o fato é que essa estratégia da esquerda tem dado muito certo, e se a esquerda hoje não domina completamente cada segmento da nossa vida, isso se deve àquele fator com o qual eles não contavam e o qual eles estão lutando para controlar, a informação descentralizada. Contudo, para onde quer que você olhe, ali estará algum esquerdista querendo controlar a sua vida, querendo tomar o seu dinheiro. Você é universitário? Pois no seu campo certamente existe um DCE enchendo a sua paciência. Você é católico? Pois a CNBB, a conferência que dita os caminhos da Igreja Católica no Brasil, está completamente aparelhada por esquerdistas. Você é empresário? Pois saiba que algum juiz esquerdista do trabalho vai lhe condenar a vender um rim para pagar as verbas trabalhistas a um funcionário que trabalhou um mês sem carteira assinada para você. Essa tendência comunista disfarçada de progressismo bem intencionado, preocupado com as pessoas, está entranhada especialmente nas estruturas públicas, ou seja, estatais. Veja, por exemplo, o caso do STF. A nossa Suprema Corte tem relativizado com considerável regularidade os direitos individuais, especialmente nesses últimos meses, colocando-os abaixo dos direitos coletivos, saúde, segurança, etc. Aliás, a cooptação da justiça estatal pela esquerda é a maior arma progressista de implementação do socialismo numa sociedade, se não em forma, sem dúvidas, em conteúdo. Afinal, nos governos democráticos, o poder judiciário é a última instância, que por definição é irrecorrível. Se os togados decidiram assim, já era. Senta e chora. O caminho progressista, uma das duas rotas que nascem da ideologia marxista, contudo, pretende chegar naquele mesmo destino de todos os regimes comunistas raiz, a escravidão completa da população. Afinal de contas, o coletivismo é escravidão. No momento em que você aceita que exista um interesse coletivo, um bem social, um direito social, você está automaticamente aceitando que não existem direitos individuais e que a sua liberdade está completamente condicionada a fatores externos, fatores esses que estarão inevitavelmente
nas mãos dos governantes. Quando a primeira lei coletivista foi aprovada, então começou a nossa escravidão. Onde o progressismo governa, aí o povo já é escravo, variando apenas no grau de intensidade. Embora você veja, eventualmente, partidos de esquerda trocarem farpas, como o PCO acusando o PT de ser de direita, ou então com Ciro Gomes xingando Lula e Haddad, o fato é que, fundamentalmente, todos esses entes caminham juntos para o mesmo destino, o controle completo da população. Embora usando métodos diversos, por um lado a revolução do proletariado e por outro lado o progressismo travestido de interesse social, não tenha dúvidas, no final desses caminhos, ambas as vertentes pretendem dar as mãos para que elas possam juntas governar as nossas vidas de maneira tirânica. Coletivismo é escravidão. Colocar o interesse social acima do interesse individual é uma violência que sequer pode ser descrita, tão absurda que é. Basta pensar no seguinte: você sabe quais são os seus interesses, e eu sei quais são os meus interesses, mas ninguém sabe o que é esse tal interesse social que tanto é defendido pela esquerda progressista. Então, alguém precisa definir que interesse é esse. E quem está responsável por formular essa definição? Exatamente, o Estado, aquele que detém o poder da violência. Veja como a coisa é muito bem pensada. O mesmo grupinho que afirma existir um direito coletivo que está acima dos nossos direitos fundamentais é o mesmo grupo responsável por definir que interesse coletivo é esse. E pior ainda, como ele deve ser defendido de nós, os indivíduos. Isso é ou não é escravidão? A única arma que o indivíduo tem contra a sanha coletivista da esquerda, seja ela aquela esquerda comunista do PCO, seja ela aquela esquerda progressista do PSOL, é a defesa intransigente dos próprios direitos, os individuais, os naturais, os fundamentais, os únicos que realmente existem e que merecem ser respeitados. Quando você aceita retroceder um único milímetro em seus direitos naturais em nome do direito coletivo de um povo, você está automaticamente aceitando os grilhões nos seus pulsos, nos seus tornozelos, no seu pescoço e na sua alma. Uma vez perdido esse primeiro lastro, meu amigo, já era. Você nunca mais terá a plenitude de seus direitos e a tendência é que eles lhe sejam tirados cada vez mais, até que você perceba que sim, você é um legítimo escravo do Estado. Enquanto a esquerda possui dois caminhos, duas formas diferentes de nos conduzir à total escravidão, nós só temos um caminho para dela nos livrarmos: a defesa intransigente de nossos direitos, aqueles que nos fazem humanos, aqueles que nos fazem homens livres. É lamentável saber que na história da humanidade, tantas pessoas foram privadas violentamente de sua liberdade. Mais lamentável, porém, é ver pessoas sacrificando sua liberdade no altar do Estado, seguindo uma liturgia progressista que prega o abandono dos direitos individuais em troca de uma falsa segurança e uma pretensa liberdade coletiva, mas que resulta apenas na mais abjeta escravidão, a escravidão daqueles que voluntariamente oferecem seus braços e seu coração para que as correntes lhes sejam impostas.